Graças ao Senhor, irmãos. Amém. Vamos todos, por gentileza, abrir as Escrituras em 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel, capítulo 24. Graça e paz a todos nesta manhã, né? Senhor, fale conosco nesta palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui nesta manhã. Muito obrigado, meu Pai, pela condução do Senhor na vida de cada um que está aqui presente. Pedimos que o Senhor aquiete o nosso coração, fale conosco através da Tua palavra, e o Senhor tire da nossa mente tudo aquilo que afasta a nossa compreensão das Escrituras, e que a gente possa, meu Pai, estarmos todos nós sujeitos ao falar do Senhor, que o Espírito venha agir livremente em nosso meio, venha nos esclarecer aquilo que nós não conseguimos entender, venha nos conduzir, meu Pai, à perfeita compreensão da ação do Senhor sobre nossas vidas, e nós pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 24, vamos ler o capítulo todo, são 22 versículos. Amém. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe, dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras monteiras. E chegou a alguns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna. E entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui um dia do qual o Senhor te disse: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu Senhor! E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matassem, porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti, porém tu andas a caça da minha vida para matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és do que eu, pois tu me recompensastes com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostrastes hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho?
O Senhor, pois, te pague com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Portanto, agora jura-me pelo Senhor, que não me desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul, e foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Amém? Amém. Esse texto narrativo, um pouco extenso, os irmãos vão se lembrar que na última ministração nós falamos acerca do deserto espiritual. E nós primeiramente vimos o que era a definição do que é o deserto espiritual, depois o que leva o cristão a entrar no deserto espiritual, como depender de Cristo no deserto e como sair do deserto espiritual. Esses foram os temas que nós tratamos da última vez. E nesta mensagem nós vamos considerar, eu acho que a Bia já até projetou aqui, o tema da nossa ministração, o dia do Senhor. 1 Samuel capítulo 24 todo. E o que traz, quais são os assuntos que se o Senhor assim permitir, nós falaremos nessa manhã. Primeiro, que o dia do Senhor é um tempo de prova. Esse é o primeiro ponto, que é a primeira parte do sermão, que é dos versículos 1 até o versículo 7. A segunda parte do sermão, do versículo 8 até o versículo 15, é que o dia do Senhor, ele também é um tempo de reverência. E nós vamos também esclarecer um pouco acerca desse assunto. E o terceiro ponto do sermão, que é a parte final, que é do versículo 16 até o 22, que é: o dia do Senhor é um tempo de reconciliação e um tempo de espera. Então, vamos tratar acerca desses assuntos e especificamente vamos falar definindo o que é o dia do Senhor, né? Então, há momentos em que o cristão ele é tentado a tomar o controle da própria situação que ele está vivendo. Mas o verdadeiro discípulo, ele reconhece que há um tempo e há um modo de Deus agir em seu determinado tempo. Então, isso é o que nós chamamos de dia do Senhor. O tempo quando Deus ele executa a sua justiça no seu modo e no seu ritmo. Então, por que eu estou esclarecendo essa definição acerca do dia do Senhor? Porque nós vamos perceber daqui a pouco que o dia do Senhor também fala sobre outras definições. Mas especificamente neste capítulo, nós estamos falando da ação do Senhor, especificamente na vida de Saul e na vida de Davi, e que o dia do Senhor estava chegando para ambos, de maneiras distintas, mas estava chegando. O capítulo 24 de 1 Samuel é uma das passagens mais dramáticas da vida de Davi, porque primeiro, ele já havia sido ungido rei. Os irmãos vão se lembrar daquela história, 1 Samuel capítulo 16, quando Samuel chega na casa de Jessé, manda chamar os filhos de Davi, e aí o Senhor fala: não é esse, não é esse, não é esse. Samuel pergunta para Jessé: porventura você não tem mais nenhum filho aí que não foi chamado? Espera aí que tem um menino que está cuidando das ovelhas. E manda vir Davi, e Samuel vai lá e derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, e a partir daquele momento ele se torna o futuro rei de Israel. Lembrando que Saul ainda estava no poder da nação. Saul é o rei, mas Davi é um rei que ainda não tomou posse. Estava ali na condição de ungido do Senhor. Então nós temos um rei, Saul, que é o ungido do Senhor, que foi rasgado o reino de Saul, porque ele não temeu e não andou nos caminhos do Senhor, mas ainda assim ele estava na condição de rei. E nós temos um outro rei, que é o ungido do Senhor, Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, que estava sendo perseguido por aquele que estava no trono. Então nós temos aqui um conflito, ambos com o chamado do Senhor. Olha que coisa interessante, ambos com o chamado do Senhor. Tanto Saul quanto Davi tinham o chamado de Deus sobre a sua vida. A diferença é que um estava em estado de rebeldia e o outro estava em estado de submissão ao Senhor. São dois contrastes que nós temos aqui. Dois ungidos de Deus, ou seja, aquele a quem ambos o Senhor os chamou, mas um está em oposição ao Senhor, o outro está em submissão ao Senhor. Amém.
Então, avançando a partir daqui, Saul, o rei rejeitado, estava perseguindo Davi de modo implacável. E nós, aqueles que puderam ler e acompanhar as ministrações anteriores, nós vamos ver que parece que Saul não se cansa de perseguir a Davi. Deus até permite que os filisteus invadam o reino. Davi ele é livrado, ele e seus homens, por um milagre. Na ministração passada nós falamos sobre isso, que até a prova que Deus enviou ali sobre a nação de Israel, sobre os filisteus entrarem e invadir, era para livrar a vida de Davi e seus homens, para que não fossem mortos ali por Saul. Então, nós vamos ver que essa perseguição ainda continua implacável. E eu havia citado na ministração anterior que essa perseguição de Saul com relação à vida de Davi, alguns estudiosos da Bíblia chegam a mencionar que ela durou entre 7 e 10 anos. Não foi um único dia. Ou seja, Davi viveu no deserto de 7 a 10 anos, sendo perseguido por Saul. E aqui, no capítulo 24, nós estamos lendo, é mais uma das perseguições com Davi escondido no deserto. A história continua. Como dizendo assim, a prova ainda continua. A prova de Davi ainda não cessou. Assim como na nossa vida, muitas provas demoram para passar. Parece que o Senhor sempre fala que vai nos dar a vitória, mas às vezes demora anos, 5, 10, 15, 20 anos que você ora e aquela pessoa parece que nunca crê no Senhor, parece que a sua situação financeira nunca melhora, parece que aquela saúde daquela pessoa que está enferma, parece que ela nunca vai ser curada, mas o dia do Senhor está determinado por Ele e chegará. O dia do Senhor cumprirá sua justiça e Ele fará aquilo que lhe aprove para cumprir a sua vontade na vida daqueles que assim necessitam. Este é o dia do Senhor. Então, continuando aqui. E agora, em Gedi, Davi tem a chance de matar Saul e assumir o reino pelas suas próprias mãos. Nós acabamos de ver isso na história aqui. Então, o tema do dia do Senhor, voltando ainda acerca do tema do dia do Senhor, normalmente ele é associado sempre ao juízo final. Vocês já ouviram falar que o dia do Senhor chegará quando Ele vier e buscará a sua igreja e Ele executará o seu juízo sobre os ímpios, sobre aqueles que não se arrependeram? E tudo isso é verdade. Essas definições estão corretas mesmo. Eu até gostaria de ler com vocês duas passagens, especificamente uma em Isaías capítulo 13, versículo 9, que diz assim, Isaías capítulo 13, versículo 9: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Então nós estamos falando de um dia de juízo do Senhor sobre aqueles que não temem. Isaías capítulo 13, 9. Nós temos uma segunda passagem que remete ao mesmo significado, que é Joel capítulo 2, também versículo 1. Que diz assim, eu estou lendo para nós ganharmos tempo, tá, irmãos? Joel 2, 1, para aqueles que estão anotando. Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no seu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. Mas, agora finalizando aqui, em um sentido mais amplo, o dia do Senhor é qualquer momento em que Deus intervém soberanamente para julgar, corrigir e exaltar conforme a sua vontade. Este é o dia do Senhor. Então Davi nos ensina a esperar pelo dia do Senhor e não precipitar a vontade de Deus. Olha que coisa interessante, nós vamos mergulhar um pouco mais a fundo nisso. No versículos 1 a 2 que nós lemos aqui, nós vamos ver aqui, olha, eu vou ler novamente para nós nos lembrarmos aqui. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, anunciaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos entre todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre os cumes das penhas das cabras montesas. En-Gedi, para os irmãos entenderem e ficar um pouco claro, é um oásis no meio do deserto da Judéia, próximo ao Mar Morto. Então é uma região que ela é cercada de cavernas, grutas e tem muitas fontes naturais. Então, para aqueles que são criadores de rebanho,
era um lugar para colocar os animais à sombra, era um lugar para dar de beber aos animais, era um lugar de refúgio, um lugar de descanso. Então, aquele lugar acabava se tornando um lugar estratégico para quem estava fugindo, devido à geografia acidentada do lugar, porque existiam grandes penhascos ali, e as cavernas muito profundas, que a pessoa poderia entrar e se enveredar por aquelas cavernas ali dentro. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Então Davi está escondido dentro dessa caverna, porque Saul está perseguindo ele injustamente, mesmo sabendo que Deus já havia rejeitado Saul. Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23, quando Samuel chega diante de Saul, e Saul não quer esperar que Samuel, ele acaba sacrificando aqueles animais, oferecendo aquele holocausto ao Senhor, em vez de ter esperado por Samuel. Samuel diz a Saul que o reino dele havia sido rasgado diante dele, e que Deus daria este reino a um homem que seria muito melhor do que Saul, um homem que andaria segundo o coração do Senhor. Então, esse rasgar, e preste muita atenção, porque nós vamos voltar a esse assunto do rasgar, quando o manto de Saul foi rasgado, foi cortado, tem o sentido de um reino que foi tomado, uma autoridade que foi tirada. É este o simbolismo do manto cortado, da mesma maneira, usando a mesma expressão que Samuel usou em relação a Saul, quando este estava em desobediência ao Senhor da vida. Então, voltando aqui, nós temos 3.000 homens, Saul levando consigo 3.000 homens, um exército profissional contra Davi e um grupo de pequenos seguidores fiéis que estavam todos escondidos dentro de uma caverna. Então nós temos aqui o quê? Um contraste entre Saul e Davi, que simboliza o conflito entre o poder humano, ou seja, aquele exército todo paramentado, todo capacitado em um grande número, contra um plano soberano de Deus, que era um exército pequeno, um homem que estava fugido ali no deserto, mas que estava debaixo da proteção do Senhor. Isso simboliza para nós fizemos uma aplicação muito prática disso daí, de que o povo de Deus sempre será um povo pequeno, será um povo que sempre será afligido por esse mundo, mas o exército deste mundo, ele não tem autoridade sobre o povo de Deus. Esse é um outro exemplo. Então, irmãos, o mundo pode estar acabando aí fora. Nós sabemos que está acabando mesmo, não é mentira. De fato, isso é algo literal. O mundo está acabando aí fora. Só que a palavra que o Senhor nos dá para todos aqueles que acompanham noticiários em nossos dias o Senhor está cuidando dos seus. Ele não nos desamparará de nada disso. Amém? Então, avançando aqui no versículo 3, nós vamos perceber aqui: e chegou a uns corrais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. A expressão hebraica Yesar et Haglav significa literalmente cobrir os pés. Cobrir os pés é um eufemismo hebraico para necessidades fisiológicas. Traduzindo em língua portuguesa, isso que eu acabei de dizer, ele queria ir no banheiro. Basicamente, ele queria fazer o número 2, para não entrarmos em detalhes aqui, certo? Então, Davi foi para a caverna porque estava afligido ali por aquela necessidade dele, ok? Então, isso mostra que ele indo ali até o fundo da caverna, mostra que ele ficou vulnerável e ele ficou exposto. Imagine a história que se contaria sobre um rei que for morto nessa situação. Seria uma coisa totalmente, quase que uma, vamos dizer assim, uma sátira, uma piada, algo de mau gosto, algo vexatório. Muito bem, ficaria algo muito feio para a história de Saul, aquele homem que era grandalhão morto nessa condição. Então, foi um detalhe providencial de Deus naquela situação. Então, olha, existe um contraste aqui, porque no mundo antigo era comum os reis manterem uma imagem de força e de invulnerabilidade, um homem forte que não se abaixava, não se rendia por nada. E aqui nós vemos uma narrativa de Saul em um estado total da sua fragilidade humana, um contraste com o rei ideal. Então é um rei em seu estado de maior vulnerabilidade para mim.
E aí nós vamos no versículo 4, e aqui que a coisa começa a ficar interessante. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Os homens de Davi, eles veem essa situação como uma oportunidade divina. Ele fala: acabou o nosso sofrimento, é agora que nós vamos parar de fugir, é agora que nós vamos ter uma mesa para poder sentar e comer à vontade, a gente ficar comendo do que está no deserto, nós vamos ter uma cama decente para dormir, não vamos dormir dentro de uma caverna fria. Nossos problemas acabaram, o dia do Senhor chegou para a nossa vitória. Então eles clamaram: este é o dia do Senhor, nós temos escrito aqui. Mas perceba, não há nenhum registro de que Deus de fato tenha dito isso a Davi. Quem está dizendo isso são os homens, não é o Senhor que está dizendo. Esse é o primeiro ponto da história aqui. Então, o que há é uma interpretação precipitada das circunstâncias. Nós temos aqui o quê? Uma precipitação aqui. Então, nós avançamos, eu vou fazer várias aplicações em cima disso daqui, mas vamos ler o versículo 5 ao 7, para nós montarmos todo o contexto aqui. Versículos 5, 6 e 7. E disse aos seus homens, versículo 5: sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa no Senhor, ao ungido do Senhor, e estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi conteve seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. O verbo hebraico aqui, quando nós estamos aqui, é vaiar, leve Davi, que significa bateu no coração de Davi. E para nós é uma expressão idiomática, que ele sentiu um remorso ou uma culpa muito profunda daquilo que ele havia feito. O coração dele disparou quando ele falou: opa, não é para mim fazer isso. Sabe aquele impulso que a pessoa vai fazer algo que ela está no total direito de fazer aquilo, mas ela não deve fazer aquilo? Uma convicção do pecado. Ainda que ele estava aos nossos olhos coberto de razão para fazer aquilo. Ele não estaria errado se ele tirasse a benedição ali. Mas, essa era a vontade de Deus para ele? Não era a vontade de Deus. Ele era ungido. Percebe? Isso está muito claro aqui no texto. Então, no Antigo Oriente, eu já havia mencionado aqui, o manto real, que é chamado de canaf, ele representava uma autoridade. Por isso que os reis usavam aqueles mantos longos e vermelhos. Por que longos? Simbolizando que a sua autoridade era extensa, era grande, era poderosa. Então, ao cortar a orla dessa veste, Davi simbolicamente o que? Mexeu na autoridade do ungido de Deus, mesmo sem ter atacado Saul fisicamente. Então, este é o simbolismo desse texto. E nós vamos fazer aqui pelo menos 3 aplicações aqui dentro desse texto que eu gostaria de me deter. E a primeira delas é: nem toda oportunidade vem de Deus. Essa é a primeira coisa. Quantas vezes nós somos tentados a justificar uma ação errada, dizendo: olha, foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus mesmo que abriu essa porta? Deus disse que Ele abriu essa porta? Ou será que eu acho que Deus abriu essa porta? E o que eu acho não tem relevância alguma. Percebam? Então, nem toda a porta aberta é sinal de aprovação divina. Isso é uma coisa que nós temos que marcar nas entrelinhas das Escrituras. Às vezes, Deus prova o nosso coração para saber se o homem ele vai se precipitar ou se ele vai obedecer ao Senhor. Ele quer saber aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está nele ou se o nosso coração está no problema que precisa ser resolvido. E quantas vezes, irmãos, e nós, começando por mim, caímos neste erro de nos preocuparmos tanto com o problema que precisa ser resolvido na nossa vida, e seja ele qual for, seja um problema de enfermidade, de desemprego, um problema de um parente que é drogado e precisa sair das drogas, uma pessoa ímpia que não se converte, seja ela qual situação que vocês colocarem diante de si, mas nós colocamos isso acima do próprio Senhor.
Porque isso rouba a nossa paz, rouba a nossa mente. Parece que a nossa vida não consegue ir adiante sem pensar nisso. Mas o chamado do Senhor para nós nesta manhã é: olhem para mim. O dia da sua vitória já está determinado pelo Senhor. E nós temos diversos exemplos bíblicos aqui. Eu só vou citar um, porque para nós não ganharmos tempo aqui no avanço. Gênesis capítulo 22, quando nós lemos a partir do versículo 1, diz assim: que aconteceu depois destas coisas. Que coisas? Deus havia acabado de dar quem para Abraão? Isaac. Abraão esperou a vida inteira para Isaac nascer. Deus foi lá e deu Isaac para Abraão. Quando Abraão falou assim: ó, vamos usar a nossa vasilha muito nossa, dá por cima da carne seca aqui. Estou bem. Deus abençoou eu de tudo que foi jeito que eu precisava. Aí Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, vem cá, pega teu filho ali, vamos subir o monte. O coração de Abraão com certeza disparou: mas como que Deus quer tomar aquilo que ele mesmo deu? Deus queria saber onde estava o coração de Abraão. Aqui da mesma forma, diferente, Deus queria saber aonde estava o coração de Davi. Às vezes, nós nos apegamos tanto às promessas, e o crente gosta muito de promessas, todos nós gostamos de promessas. Porque o Senhor tem uma promessa na minha vida, uma promessa na vida do fulano de tal, e seja ela qual promessa for, e não estou criticando quem recebeu essas promessas. Todos nós, é muito gostoso falar das promessas de Deus, mas nós não devemos nos esquecer que o dia do cumprimento dessa promessa é o dia do Senhor, não é o meu dia. Esse é um aspecto. John Piper, ele disse uma seguinte frase: a maior parte das tentações, ela vem disfarçada de oportunidades. Essa é uma frase muito interessante para nós pensarmos. A maior parte das tentações vem disfarçada de oportunidades. Eu não vou entrar a fundo, mas até fazer uma outra pregação só em cima disso. Se nós pegarmos aquela história da passagem de Jesus, quando ele é conduzido pelo diabo, pelo Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo no deserto, todas as perguntas que o diabo fez para ele foram oportunidades. Se nós pararmos para pensar. E Jesus rebateu todas elas com as escrituras, com a palavra. Amém. Eu já estou dando um spoiler do final aqui. Como é que a gente sabe quando é a vontade de Deus? Pelas palavras. Amém. Vamos lá, segunda aplicação. Cuidado com o conselho popular. Quem foi que falou que era a vontade de Deus? Os homens de Davi. Então temos que tomar muito cuidado. Olha, os homens de Davi dizem: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz. Mas Deus não havia dito isso daquela forma. Eles interpretavam essa situação de uma maneira apressada, equivocada. Cuidado com os conselhos bíblicos que parecem espirituais, mas te afastam do caráter de Cristo. Nem todo conselho, entre aspas, abençoado, ele é bíblico. Isso, irmãos, isso aqui é um assunto muito sério que eu tenho para dizer hoje, porque hoje, para nós darmos legalidade a qualquer coisa, nós travestimos esta coisa com a expressão gospel na frente. E parece que se você colocou gospel, está valendo. Opa, peraí. Nem tudo que está escrito que é do Senhor, de fato é do Senhor. E quantas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês são bastante esclarecidos, vão poder lembrar de diversos exemplos de coisas que estão com o título gospel na frente, mas que levam para longe do Senhor. Que não tem nada do Senhor ali contigo. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de situação também. Então, discernir a vontade de Deus exige mais do que analisar as circunstâncias. Exige o quê? O conhecimento da palavra de Deus e o conhecimento do caráter de Deus. Amém. E sabe por que nós falhamos muito, irmãos? Nós, como um povo geral, porque nós, às vezes, nos esquecemos de nos voltarmos aos rudimentos, daquilo que é essencial. Quando nós conhecemos quem é a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho, a pessoa do Espírito Santo, qual é o caráter de Cristo, quais são os atributos de Deus, tudo isso acaba blindando a nossa mente de todas essas coisas que nos afastam do Senhor ou que se transvestem do Senhor, mas que não tem nada do Senhor. Então, a única maneira de nós nos blindarmos contra isso é conhecendo as Escrituras e estudando acerca da pessoa de Deus. Amém. Nós não tem outra maneira de nós. Não é nenhuma revelação especial, não é nenhuma profetada, não é nada dessas coisas que vai nos conduzir ao Senhor.
Não estou ignorando profecias, não estou ignorando nenhum dos dons espirituais. Eles servem para a edificação do corpo de Cristo. Mas nós somos guiados pela palavra. Amém. Nós não somos guiados por essas coisas. Amém? Avançando aqui. Terceira aplicação, que eu disse que ia fazer 3, né? A terceira, a verdadeira prova é sobre o coração e não sobre a oportunidade. Então, olha, a prova de Davi não era se ele matava ou não matava Saul. A prova dele é se ele confiaria em Deus para que Deus exaltasse o seu nome no tempo certo, ou se ele tomaria o reino pela sua própria força. Percebe que Davi, tendo todo o poder de vencer aquela situação, ele deveria depender de Deus para que vencesse aquela situação por ele, e não nós. E nós somos iguaizinhos, irmãos. Quantas vezes surge uma determinada situação, e vou citar um exemplo muito clássico, tá? 3 horas da manhã, quem tem filho sabe disso, o seu filhinho lá, bonitinho, lindinho, acorda chorando, com febre, dor de ouvido, alguma coisa assim, reclamando de dor no ouvido. Qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Cada criança corre para o médico. É natural. Eu faço isso, tá? Não estou criticando quem faz, não. Mas a primeira coisa que nós deveríamos fazer é o quê? Vamos orar primeiro. Não deixe de fazer a sua parte de levar o médico. Leva o médico. Mas olha primeiro. De repente você vai chegar no médico com a criança curada já. Amém. Vocês creem nisso? Amém. O Senhor tem poder para isso. Mas, vamos dizer assim, às vezes nós queremos resolver o problema com a nossa situação. Aí a criança vai para o médico, às vezes a coisa se complica, tal. Aí por último, quando a coisa não tem mais o que fazer, vamos orar agora. A gente faz isso, a gente quer depender do Senhor, só que quando a coisa já saiu fora do trilho faz tempo. Mas o Senhor quer que a gente dependa de Deus desde o início. Amém. Desde o começo. Com certeza, nós seríamos livres de muitas complicações se nós colocássemos o Senhor em primeiro em todas essas situações. Amém. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte sobre essa situação de Davi: as cavernas da vida são as escolas de Deus, e é nelas que ele ensina a paciência, a confiança e a obediência. Ele falando sobre esse episódio específico da vida de Davi. Então, quando estiver diante de uma oportunidade que parece fácil demais, pergunte para si mesmo: isso reflete o caráter de Cristo? Sabe, aquela coisa que aparece, um jeitinho de ganhar o dinheiro fácil, um troco que te der a mais, você tem a opção, e a pessoa nem se deu conta disso, e você fala: isso daqui não é meu, e ir lá e devolver, nós fazemos isso. Puxa, e aquele troco que sobrou era justamente o que faltava para você completar uma outra coisa. Aí você pode estar tipo: puxa, isso aqui foi bênção de Deus, olha, Deus proveu. Foi Deus, não, irmão. O Senhor está colocando a prova ali. Às vezes, aquilo que se atravessa de providência de Deus é Deus provando o nosso coração para saber se estamos querendo depender dele. Se o conselho que você recebeu te leva a quebrar princípios, não é de Deus, mesmo que isso pareça prático. Quando o dia do Senhor chegar, Deus agirá no tempo certo, e a grande afirmação que nós podemos tirar disso é: não apresse o relógio de Deus. Amém. Salmo 27, 14 diz assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Então, nós temos que esperar. Está bem fácil, né? Pode até marcar do lado da Bíblia aí: esperar. Para ficar fácil de lembrar. Amém? Vamos avançar aqui para a segunda parte do sermão, que é sobre o tempo de reverência. A partir do versículo 8, vou ler aqui para nós recapitularmos. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna, e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Então, depois de poupar a vida de Saul, Davi sai da caverna, em vez de humilhar o inimigo, ou fazer uma proclamação triunfal, ele faz o oposto. Ele se curva diante do rei com humildade e com reverência. Por quê? Davi reconhece que Saul é o ungido do Senhor, mesmo sendo rejeitado por Deus como rei, que nós acabamos de falar na história de 1 Samuel capítulo 15. Saul, ele ainda era um governante empossado,
ele carregava o símbolo da unção real, e Davi respeitava essa autoridade até mesmo que Deus o removesse. Ou seja, era Deus quem deveria remover o ungido, não era Davi quem ia fazer isso. Sim. Percebe? Então, no contexto da monarquia israelita, tocar ou se rebelar contra o ungido do Senhor era considerado um grave pecado. Então, o termo Mashiach e Yahvé, no hebraico, que é Messias, e Yahvé significa o consagrado, o escolhido por Deus para um propósito especial. Mesmo que esse Messias, como nós estamos lendo aqui nesse texto, fosse um homem cheio de pecados, fosse um homem falho, ele ainda não deixou de ser o ungido do Senhor. Ele estava ali. Então, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou, o texto diz. Então, o verbo hebraico aqui, que é vayash tashu, significa prostrar-se em adoração ou respeito. Ele era um gesto máximo de submissão e honra. Aqui. Usado tanto para reverência a Deus, quanto para respeito aos reis. E Davi se coloca numa condição de servo, mesmo diante de um rei injusto. E aqui tem muita lição, irmão, para nós tirarmos daqui. Até porque o Senhor mesmo colocou o reinado para Saul e ele mesmo vai destituir e não Davi, né? Exatamente, é Deus quem vai fazer isso. Então existe uma condição de submissão aqui. Sim. Então aí nós vamos avançar para o versículo adiante aqui, olha. Versículos 9 e 10. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvido? Não, estou dando um lugar errado aqui. Espera aí, versículo 9, certo? Não, está certo. Versículo 9. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Então Davi reconhece a providência divina desse ocorrido. Antes de tudo, e por que Davi agiu assim? Ele sabia que Deus, ele é um juiz supremo, é Deus quem julga. E ele mesmo não podia usurpar a função que era do Senhor. E essa que é a grande questão, irmão. Muitas vezes a nossa justiça, ela é maior do que a justiça de Deus. Nós queremos julgar as coisas pelas nossas próprias mãos, mas o Senhor tem misericórdia, nós não temos misericórdia. Esse é o problema. A nossa justiça é um trapo de imundícia, muito bem colocado. Então, irmãos, aquilo que nós achamos que é justo diante de Deus, Deus interpreta isso de uma outra maneira. A justiça pertence a Deus e não ao homem. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, diz assim, nós já lemos isso várias vezes, mas recapitulando: minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar a seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Então, o dia do juízo de Deus sobre a vida de Saul já estava determinado. Davi não deveria apressar essas coisas. Amém. Certo? Então, que aplicação nós podemos extrair disso? Que no tempo da prova, nós somos tentados a reagir de uma maneira carnal. Mas o tempo de reverência é quando dizemos: Senhor, eu confio que a tua mão vai agir melhor do que a minha. Amém. E nós esperamos que o Senhor venha a agir por nós e não a nossa parte. Amém. Certo? Romanos capítulo 13, no versículo 1 e 2, diz assim, olha: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. João Calvino disse uma frase que é assim, a frase de Calvino: mesmo reis perversos têm um ofício estabelecido por Deus, e a desonra contra eles é desonra contra o próprio Deus. Muito claro, né? Então, olha, agora nós vamos entrar na parte que é um pouco difícil de engolir. Vivemos em tempo em que as pessoas desprezam qualquer tipo de autoridade. Sim. Nós vivemos um tempo difícil, certo? Autoridades de líderes políticos
E eu não quero nem entrar em detalhes sobre isso, mas vocês sabem muito bem a condição que está a nossa nação. Certo? Pastores, pessoas que não querem mais se submeter à autoridade dos pastores. Um outro caso mais grave, filhos que não querem se submeter mais à autoridade dos pais. Também. Jovens, crianças que não querem se submeter à autoridade dos professores de sala de aula. E, por último aqui, os governantes. Nós vivemos uma nação em que qualquer obediência a qualquer tipo de governante, seja de A, seja de B, seja de direita ou seja de esquerda, ninguém quer se submeter a nenhuma delas. As pessoas querem fazer o que lhe apraz, o que querem, certo? Mas o cristão, qual deve ser o comportamento do cristão? Ele deve agir com reverência diante de todas essas situações. Respeitar mesmo quando não concorda. Submeter-se às estruturas que Deus colocou, confiando que Ele mesmo vai corrigir essas deficiências nessa estrutura e removerá as pessoas que precisam ser removidas no tempo certo, no tempo dele. Não somos nós que mexemos a nossa mão. É o Senhor quem mexe a mão dele. Provérbios 24:17 diz assim: quando cair no teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. É difícil, né? Sim. 1 Pedro 2,17: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Irmãos, 1 Pedro capítulo 2,17, que o Almir até ministrou algum tempo atrás, sabe quem era o rei deles? Era um rei que matava cristãos. E Deus estava mandando honrar aquele rei. Lá em Pedro. Nós sabemos que existem muitos líderes que afligem a nossa vida, mas nós temos de honrá-los. É bíblico. Corta em mim, tá? Também. Eu também erro aqui. Mas o que eu estou dizendo é a Bíblia aqui, não é o que eu estou dizendo. Tá? E ainda devemos orar por ele para que ele creia no Senhor e não seja condenado. Para que seja salvo. Que o Senhor esclareça essa situação. Salmo 75, versos 6 e 7. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta. Então, pelo menos duas aplicações aqui. Primeiro, o cristão, ele não busca a vingança pessoal. Essa é a primeira coisa. Quando injustiçado, nós temos que confiar em Deus para trazer a nossa justiça. Então, Romanos capítulo 12, versículos 19 e 20 diz assim, olha: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. É o Senhor quem faz a justiça, não é eu. Segunda aplicação: a autoridade de Deus ela é superior à minha vontade, superior aos nossos desejos. Quando Davi diz: o Senhor julgue entre mim e ti, no versículos 11 e 15, do 11 ao 15, nós podemos até ler aqui já para avançar. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Ou seja, o Senhor, Davi clama ao Senhor: o Senhor julgará entre eu e você. Quem está certo aqui? Ele entrega a causa nas mãos de Deus. Isso é um ato de fé, isso é um ato de submissão ao Senhor. Lutero disse uma seguinte frase: olha, a cruz nos ensina apenas a sofrer. Ela não nos ensina apenas a sofrer, mas a esperar no Senhor e a deixar o governo do mundo em suas mãos. Então, a cruz,
ela não tem apenas um aspecto de redenção nossa, que é o maior aspecto de redenção da nossa alma, mas também um aspecto de esperar que o Senhor também venha redimir esta criação e venha redimir este mundo também. É uma redenção plena, é uma redenção sobre vários aspectos. Daria para fazer um estudo bíblico sobre isso, sobre os aspectos de redenção proclamados na cruz. E há vários, irmãos, ali que nós não nos damos conta. Obviamente nós sempre citamos o principal, que é o aspecto de redenção da nossa alma. Mas quantas outras coisas são redimidas ali na cruz? Muitas outras, que nós às vezes sequer lembramos ou tocamos nelas. É um outro aspecto para nós amadurecermos na medida que o Senhor nos conduzir aqui. Amém. O dia do Senhor não é apenas um momento de ver Deus agir, mas é também um momento de reverenciar a sua soberania, confiando que Ele sabe o que faz e por que Ele faz. Então, quando você respeita a autoridade e perdoa o ofensor e se abstém da vingança, você mostra ao mundo que você crê no Deus que julga com justiça. Essa que é a grande diferença. Que nós não fazemos nada pelas nossas próprias mãos. Amém. E já caminhando para o final aqui, para nós finalizarmos, o dia do Senhor é um tempo de reconciliação e de espera, que são os versículos 16 ao 22. Versículo 16. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é essa a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Após o discurso de Davi, Saul ele fica emocionalmente abalado e ele chora. Nós estamos lendo aqui no texto. E ele chama Davi, no versículo 16, de meu filho. Olha, como é que você persegue Davi por tanto tempo chamando ele de filho? E se indica essa expressão meu filho nesse texto, uma tentativa de reconciliação momentânea. Está dizendo aqui nesse versículo. Isso revela o coração dividido que existia dentro de Saul. Sim. Ele reconhece a justiça de Davi, mas ele não se arrepende plenamente dos seus atos. Ele fala: Davi, você está certo, só que eu não vou reconhecer que eu estou errado. E esse não é o estado de muitos ricos. O ímpio, ele sabe que o Senhor salva, mas ele não reconhece que ele é pecador. Não reconhece o seu estado de pecado. Esse é o estado da humanidade. Parece o mesmo coração de Caim. Igualzinho Caim, se nós olharmos aqui. Ele sabe, quando o Senhor chega diante de Caim e fala: porventura, onde está Caim? Você viu esse teu irmão? Ele fala: sou eu o guardador dele. Oi? Onde está Abel? Onde está Abel? Onde está Abel? Eu falei Caim aqui, né? Ele chega para Caim e fala: onde está Abel? Teu irmão fala: sou eu o guardador dele. E é uma expressão que diz o seguinte: quem deveria estar cuidando é o Senhor, não eu. Olha que afronta ao Senhor. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas aí tem um outro aspecto, é outra pregação aqui. Mas o fato de nós termos nascido de novo, a comunhão reflete o cuidado do próximo. Amém. Nós amamos ao Senhor cuidando dos nossos irmãos. Amém. Esse é outro assunto, vai por eles também. Mas é o mesmo comportamento de Caim ao olhar para si mesmo. Eu só me preocupo comigo. O restante, o Senhor quem deve cuidar. Então, nós temos aqui um verbo hebraico que é vayik, significa chorar em voz alta, que é colocado aqui. Então, Saul, ele chorou em voz alta, ele gritou ali, provavelmente, no contexto bíblico, e é importante nós dizermos isso. Chorar não significa necessariamente arrependimento verdadeiro. Sim. E no exemplo de Esaú, nós vemos isso na Bíblia. E até interessante, Hebreus capítulo 12, versículo 17, diz assim: porque bem se sabeis que, querendo ele ainda que depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Nós estamos falando de Esaú. Ele chorou por conta de toda a situação ali da sua primogenitura. Quando ele esteve diante dos pés de seu pai ali, que Isaac abençoou a vida de Jacó, e quando Esaú chegou tarde, quando foi enganado naquela história do pisado, e aí ele chorou diante dos pés do pai, mas a bênção já havia sido dada. Não existia mais o povo.
adiante aqui. Aqui Saul, ele lamenta a situação, mas ele não muda o coração. E aí nós vemos os versículos 17 e 18. E disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que procedeste bem para comigo, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos e tu não me mataste. Saul confessa a sua maldade, o que havia no seu coração. E ele usa uma expressão: mais justo és do que eu. Ele aponta para um contraste entre a ética de Davi e o comportamento ímpio de Saul. Ele reconhece isso. E aí nós vemos os versículos 19 e 20. Porque quem há que, encontrando seu inimigo, deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente há de reinar, e que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Saul, ele reconhece até o plano de Deus. Olha que coisa interessante. Mas ainda assim, ele não entrega o trono dele voluntariamente. Ele sabia que Davi reinaria no trono. Ele sabia que Davi era o rei segundo o coração de Deus. Ele sabia que a nação seria governada por aquele homem ao qual ele estava tentando matar. E nós vemos aqui um contraste entre um homem que tenta tirar a vida daquele que está para fazer a vontade de Deus. Há uma confusão entre a sua vontade e a vontade de Deus. Obediência e obstinação. Exatamente, são as palavras mais certas para isso. Obediência e obstinação são coisas muito diferentes. Davi, agora avançando aqui no versículos 21 e 22 para nós finalizar. Portanto, agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfarás o meu nome da casa do meu pai. Então jurou Davi a Saul. E foi Saul para a sua casa, porém Davi e os seus homens subiram ao lugar forte. Ou seja, Saul não se preocupa em se acertar com Deus, apesar de tudo isso. Mas ele se preocupa com o quê? Com a vaidade da preservação da sua descendência. Ele estava preocupado consigo de novo e não mais com a vontade de Deus. Davi teve a oportunidade de tomar o trono pelas suas próprias mãos, mas preferiu esperar o agir de Deus. E ele sabia que Deus havia prometido o reino, mas esperou pelo tempo certo. Salmo 37, 34, verso 34 diz assim: espera no Senhor e guarda o teu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Amém. Então, irmãos, talvez, como já foi ministrado por outros irmãos em outras oportunidades aqui, o tempo da vitória, do dia do Senhor na nossa vida, se dará quando Ele nos levar para a eternidade. Talvez nós não vamos ver a nossa solução do nosso problema aqui nesse mundo. Talvez Deus queira que sim. Talvez a dificuldade, seja ela qual for que estivermos passando, o Senhor dará a vitória sobre ela. Mas pode ser que o Senhor permita que vivamos a nossa vida toda nessa dificuldade. Mas na eternidade seremos vitoriosos com o Senhor nessa dificuldade. Então, esperemos pelo tempo do Senhor, seja qual for ele. John Owen, um outro irmão piedoso puritano, disse uma frase que é muito aplicável a isso. Olha. A paciência, nós estamos falando de esperar, isso envolve a questão da paciência. A paciência não é uma virtude passiva, mas uma entrega ativa da alma aos caminhos de Deus. Então, irmãos, essa parte é difícil, é muito mais fácil dele que viver isso que ele falou aqui, né? Mas é um fato aqui, né? Então, pelo menos 3 aplicações aqui para nós concluirmos, né? Primeira, a reconciliação, ela é uma atitude cristã, mesmo quando o outro não muda de fato. Saul não mudou, mas Davi se reconciliou com ele. Davi buscou paz, mesmo sabendo que Saul ele era um homem inconstante. O homem que andava como uma lança na sua mão, porque ele era um homem inconstante. O cristão, ele é chamado a viver em paz com todos, mesmo com aqueles que não merecem. É um outro aspecto de aplicação. Romanos 12, 18. Outros irmãos já leram essa passagem aqui também. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então nós temos que estar em paz com todos. Uma segunda aplicação: esperar em Deus é confiar no tempo dele e não no nosso.
é o tempo do Senhor. A espera não é uma ociosidade, não é não fazer nada, mas é uma fé ativa. Amém. Ou seja, não é porque o Senhor sabe o dia da conversão do fulano de tal que nunca crê, que eu só vou orar quando estiver perto de converter. Tem que orar hoje, agora. Sim. Eu não sei quando é que o Senhor vai converter ele, mas eu tenho que permanecer na oração até que o Senhor cumpra. E isso é um chamado do Senhor para nós. Até que o Senhor cumpra aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele deverá fazer, devemos permanecer em oração, devemos permanecer ativos no reino dEle, devemos permanecer mergulhados nas Escrituras para não sermos enganados pelas falsas oportunidades e devemos confiar que Ele já deu o dia da vitória para nós. Deus já havia prometido o trono a Davi lá em 1 Samuel 16, mas Ele escolheu esperar ao invés de usurpar esse trono. Terceira aplicação: nem toda emoção é sinal de mudança verdadeira. Saul chorou, mas não mudou. No nosso tempo, há muita emoção sem transformação. Nós vivemos isso. Reuniões emocionantes, elas podem gerar lágrimas, mas não podem necessariamente gerar arrependimento. Martinho Lutero disse uma frase que é a seguinte: o verdadeiro arrependimento não consiste apenas no temor da pena, mas no amor à justiça de Deus. Amém. É conhecer que Deus é justo e que se eu não mudar, serei condenado segundo a justiça que Ele aplicou a mim, porque eu voluntariamente decidi me opor a Ele. Esse é um aspecto que nós nos esquecemos. Que quem manda nós para o inferno não é Deus, somos nós mesmos que decidimos agir em rebeldia a Ele. Esse é o aspecto. Conclusão: o dia do Senhor é o dia em que Deus age e julga com justiça. Davi nos ensina aqui 3 lições fundamentais. Primeiro, não tomar justiça com as próprias mãos, porque Deus tem o tempo certo. Segundo, respeitar a autoridade constituída por Deus, até que Ele remova essa autoridade. E terceiro, esperar pela exaltação do Senhor, mesmo quando tudo parece perdido. Um desafio para nós aqui, uma pergunta para a nossa reflexão, para nós irmos embora das nossas lares nesta semana e refletirmos sobre isso. Nós estamos tentando adiantar o tempo de Deus ou estou esperando o agir dele na minha vida? Amém? Amém. Segundo, estamos tomando decisões precipitadas por não suportar esperar, ou eu estou tentando forçar as circunstâncias para que Deus venha realizar os planos dele na minha vida? E terceiro, um lembrete: o dia do Senhor vai vir e será no tempo dele e não será no nosso tempo. Até lá, nós devemos andar em fé, reverência e paciência. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã, nos dê uma boa semana e que possamos esperar pelo dia do Senhor na nossa vida ansiosamente, que dure um dia ou que dure 1000 anos, mas esse dia chegará.